Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio e no Facebook. A sua participação é super importante. Vai lá, dá uma passada. Se você está com o celular aí, está assistindo a televisão, mas está com o celular do lado, quer compartilhar, quer fazer perguntas, quer ver um pouquinho mais do conteúdo, Facebook. Acessa lá o Facebook da Multirio, a gente está ao vivo também por lá. E a conversa de hoje, ó, gente, excelente, não tem como. Hoje a gente vai falar sobre literatura na escola. Como é que é a sua prática, professor? Conte pra gente, participe. Aí nos comentários do Facebook, nas postagens, você pode contar a sua experiência, trazer as suas questões, entendeu? Enfim, dar sugestões, críticas, porque não? Críticas são sempre bem-vindas também quando são construtivas. E pela televisão, o WhatsApp é esse número que está aqui, olha. A gente está com 98, se você é do Rio de Janeiro, 21 989091488. Literatura na escola. Será que ainda existe resistência à literatura por parte dos alunos ou por parte dos professores? Ou se não tem resistência, como é que é a literatura, como é que é a prática da literatura na escola? Quem conversa com a gente sobre hoje o hashtag está cheio de escritores, assim. Hoje a gente está rico, né, nas letras. A gente conversa com a Sônia Rosa, que é escritora, e também com o Henrique Rodrigues, escritor e ex-aluno da Rede Municipal. Então, participe, a gente quer te ouvir. E a gente começa o programa de hoje com uns números. Vamos aos números para a gente ter assim, um apanhado geral, né, ter um cenário nacional. Segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Ibope, a pedido do Instituto ProLivro, divulgada em 2016, o brasileiro lê cerca de 5 livros por ano. Desses, apenas 1% é indicado pela escola. E, em geral, a escolha pelos livros é por vontade própria. Então, diante desse cenário, Henrique, um dado interessante dessa pesquisa é que os adolescentes entre 11 e 13 anos são os que mais leem por gosto. E seguidos por crianças de 5 a 10 anos. Quais novas estratégias a escola pode lançar a mão para fazer com que a literatura chegue a cada vez mais crianças e adolescentes? Flávia, muito feliz de estar aqui com você, com a minha querida Sônia Rosa, com os nossos internautas, quem está assistindo de casa também. Existem, assim, a gente está falando de um universo muito amplo, que é o da leitura, acho que nos até a leitura literária, e a gente está tratando de um tipo de leitura muito especial, que apesar de ser muito estimulada e muito querida durante a vida escolar, ela vai sendo espontaneamente abandonada ao longo da vida. Isso tem mudado um pouco com os jovens que têm procurado muitos livros de fantasia, muitos livros que dão prazer a eles, e é esse prazer que precisa ser buscado. Quando a gente está tratando de relação de literatura com a vida, é preciso que primeiro se pense como essa obra literária vai dialogar com a vida desse aluno. O professor, não é, também? Verdade. Precisa pensar o que esse livro vai dizer. Uma das primeiras coisas é parar de perguntar para o aluno o que o autor quis dizer e se perguntar o que é que esse autor, esse livro te disse. Não é só? Te provocou, né? Porque, na verdade, é um diálogo, né? Quer dizer, a criança, quando ela lê um texto literário, ela também se coloca, ela também amplia o seu conhecimento de mundo, ela também produz novas ideias sobre aquele assunto e tantos outros. Então, a literatura, ela é muito importante. E o jovem, quando ele vai autonomamente procurar um texto, né, um livro, naturalmente, eu acredito muito na literatura dentro da escola, acredito muito que a contação de história diária, ela aproxima a criança do texto literário, desenvolve o gosto pela leitura. Então, essa criança, ao longo da vida dela, autonomamente, ela vai criando os seus próprios desejos, os seus desejos de ler aquele ou aquele outro autor e ampliando o seu acervo mesmo bibliográfico, né? Agora, isso que eu acredito. Partindo da experiência de vocês,
Gente, só para vocês terem uma ideia, o Henrique Rodrigues, ele é escritor e é ex-aluno da rede. Sônia Rosa é escritora, pedagoga, professora. E ex-aluna da rede. E ex-aluna da rede. Então, a gente está falando de um lugar muito próprio, muito conhecido, próprio, né? Vocês falaram em prazer. Tem uma pergunta aqui que, se vocês quiserem responder agora, respondam, que é assim: como tornar a bendita da leitura obrigatória prazerosa, né? Mas de que maneira a escola pode se apropriar da literatura? Pode traçar estratégias, novas estratégias para fazer com que esse aluno que, se ele tem, como diz aqui a pesquisa, né, de 5 a 10 anos, à medida que ele vai se tornando adolescente, depois um jovem adulto lá para frente do ensino médio, enfim, mas como que eu faço com que a escola seja um ambiente estimulante para a literatura? Ela traz a literatura para dentro do cotidiano. Se o professor lê, se o diretor lê, se o coordenador lê, se a leitura faz parte do cotidiano. A criança, ela entende muito bem se todo dia ela recebe uma história, né? Se ela frequenta a sala de leitura, se ela entende que o espaço de sala de leitura é um espaço onde tem muitas histórias, muitos textos literários. Então, se ela tem essa intimidade dentro da escola dela, ela fica tocada com isso. Isso vai fazer, com certeza, uma diferença na vida dela fora da escola, porque a escola é um espaço, mas a vida é um espaço maior ainda, né? Sim, nesse aspecto é importante lembrar que a gente está falando da questão da vida desses indivíduos. E o livro tem que fazer parte da vida deles. É preciso que as pessoas tenham um livro em casa. Sim. O objeto livro, ele não pode... Vou pegar um livro aqui da Sônia, já fazer propaganda dele. O livro tem que fazer parte do dia a dia das pessoas. Vocês que estão assistindo, tenham livros em casa. É preciso ter livro. E deem livro de presente. Deem livro de Casou, presente. deem livro. Nasceu, deem livro. Gente, livro dura a vida inteira, dura décadas, não usa energia, não enguiça, cai no chão, bate. Por que todo mundo compra celular, que é muito caro, quebra, dura 6 meses e já tem outro? Então, quando fala, o livro é caro. O livro é caro, mas não é tão caro se você pensar dessa forma. Então, é uma questão de a gente trabalhar os valores daquele objeto cultural. O livro é um objeto que é um bem simbólico que precisa fazer parte da vida de todas as pessoas, não só estudantes, mas professores, alunos, advogados, enfim, todo mundo tem que ter livro em casa. E essa lacuna cultural a gente precisa suprir. Então, quando isso tem que brotar da escola, dentro das salas de aula, nas salas de leitura, mas pensar que é para ser uma coisa para a vida, né? Livros em casa. E eu queria só acrescentar, considerando a escola pública, né, não só a escola pública do Rio de Janeiro, mas a escola pública do país inteiro, a gente pode pensar que ter livros em casa é o nosso grande desejo como escritores e educadores. No entanto, sabemos que essa é uma realidade, infelizmente, que a gente não consegue ainda perceber dentro dos lares brasileiros. Mas a escola, hoje, tem vários projetos, a escola pública, né? Onde a criança tem o PNBE, né? Livros de qualidade dentro das escolas públicas do Brasil todo. E isso, com toda certeza, fez e faz uma diferença na formação literária dessas crianças, né? Desses adolescentes. E ele falou na questão assim, dos valores, da ampliação dos valores do diálogo, dos sentimentos, que tudo está ali dentro do livro. A vida está dentro do livro. Então, eu acho que, nesse sentido, tendo dentro de casa, é muito bom. Mas foi uma experiência que eu não tive. A sala de leitura faz empréstimo, né? A escola pública tem. A gente tem uma pergunta aqui, super interessante, porque tem a ver com isso que a gente está falando, que é do Gabriel Leite via WhatsApp. O Gabriel está assistindo a gente pela TV. Olá, Gabriel. No público escolar, deve ser estimulada a literatura infanto-juvenil, em especial. A partir de que idade certos autores mais complexos devem entrar na pauta dos alunos? Ai, meu Deus, isso é uma pergunta para muita coisa. A gente deveria, depois procurem a gente no Facebook, né, e mandem que a gente continue a conversa por lá. Assim, tem uma questão, a gente fala da leitura de literatura contemporânea
que pode tratar de questões relacionadas diretamente à vida do leitor. Mas a gente não pode esquecer que nós temos os nossos clássicos também. Os nossos clássicos são a nossa herança cultural. Pegar um caso, por exemplo, Machado de Assis. Existem muitas formas de apresentar Machado de Assis, e eu digo ele, mas qualquer outro clássico, para jovens leitores. A gente não pode, por exemplo, começar lendo as crônicas do Machado, que são mais leves, você tem Panona para entender o Rio de Janeiro, depois chegando aos contos, mas não pode você tacar o Brás Cubas para uma criança de 11 anos, Dom Casmurro, e falar o que Machado quis dizer com isso. Isso causa mais um trauma do que atrai. Eu vou assumir, eu tenho trauma. Eu queria dizer que exatamente o que ele está falando, reforçando as palavras, tem que existir um bom senso. Né? O Machado de Assis, por exemplo, é um excelente escritor, é uma literatura obrigatória, assim como Lima Barreto, né? Mas, no entanto, a gente tem que ter o entendimento que uma criança de 11, 12 anos, ela não tem material ainda para dialogar, cultural, por exemplo, né? Com Dom Casmurro, que é excelente, mas não é a melhor maneira para um adolescente, na minha opinião, claro, conhecer a obra de Machado de Assis. Penso que, através dos contos, ele pode ter essa entrada na obra do autor. E a outra coisa também que eu penso, que é uma oportunidade que a criança tem de ampliar a sua leitura, o seu gosto pela leitura, é a poesia. Né? A poesia, ela é excelente. Que foi tema do hashtag passado, hashtag anterior. Você que gosta, vai lá no portal da Multirio, no Facebook da Multirio, a gente tem um programa com a Ninfa Parreira. Excelente programa. Sobre poesia. Olha, temos vários internautas acompanhando. Eu quero agradecer a participação. Olha, Miranda Ana, Mário Rodrigues, Rodrigo Mendes, Virgínia Chagas, Bruno Ribeiro, Moisés Zilberberg, Marcelo Alves, Janaína Augusto, Valdineia via WhatsApp faz uma pergunta aqui. Eu já vou ler a pergunta da Valdineia, mas olha, Janaína Augusto e Marcelo Alves também deram os parabéns lá no início do programa. A Valdineia pergunta, gostaria de saber da autora Sônia Rosa qual foi sua inspiração no livro dela sobre Zumbi dos Palmares. Foi bom, essa pergunta foi muito boa, porque a gente está falando sobre contextualização. Sim. A literatura, quando contextualizada, ela vai fazer sentido nas ciências, na história, na geografia. Tem as literaturas que eu chamo de identitárias, né? Que seriam, por exemplo, a literatura que eu trabalho. Que é a sua linha, né? Que é a minha linha. Eu sou uma escritora negra, né? Que escrevo literatura afro-brasileira e onde eu tenho, dentro da minha obra, o protagonismo negro. Isso é algo que me orgulha muito, que eu tenho muita felicidade, né? Desde a 10.639, de 2003, eu já tinha essa linha de trabalho literário, de colocar na rua livros com a temática afro-brasileira, para que a nossa criança, né, a nossa criança brasileira, por esse Brasil enorme, pudesse se encontrar, pudesse se ver representada de uma forma positiva, né, e respeitosa. Eu tenho, por exemplo, o meu clássico, que é o Menino Nito, que é o meu livro mais querido, né, quer dizer, todos são queridos, né, mas eu queria responder a pergunta da Valdineia, que é exatamente sobre o Zumbi, que é o meu livro, que eu conto a história do Herói Negro, o Zumbi dos Palmares, e onde eu tive a inspiração através de uma mãe professora, uma mulher muito forte, muito linda, onde ela me pergunta se eu conhecia algum livro sobre o Zumbi dos Palmares, já que o filho dela é Vitório Zumbi, o nome do menino, que ela fez essa escolha pelo nome, né? E então eu não conhecia um livro sobre o Zumbi dos Palmares especificamente para criança. E eu conheci o menino na época, tinha 4 anos, lindo, fofíssimo, e eu escrevi a história Zumbi, história de Zumbi dos Palmares para criança, em homenagem a essa história. Isso que você fala é importante, porque a gente pode ter uma escuta de uma reunião de pais, a escola acho que tem que ficar atenta a esses movimentos. Você também trabalha com estímulo à leitura e à literatura dentro das escolas, hoje na sua área de trabalho. O que você observa? Existe uma resistência por parte dos alunos? Tipo, só quero ler a resenha e me dou por satisfeito com isso? Existe muita coisa, né? Quando fala, tem de tudo. E tem uma coisa que, assim, é importante a gente pensar que cada escola é um universo. Às vezes você tem uma escola
num bairro e outra em outro bairro. Se você for tratar a questão da leitura, você vai ter contextos diferentes ali, Verdade. professores diferentes, alunos diferentes. Então, por isso que é difícil a gente falar de uma questão tão geral. Mas, assim, de uma forma bem geral, claro, os alunos resistem à leitura quando eles veem que ela não está dizendo nada para eles, ela vai ser uma leitura chata, mas, ao mesmo tempo, existe uma vontade muito grande de muita gente, seja na escola ou não. Muita gente quer ler, é preciso que haja uma mediação, acho que é uma palavra-chave nesse contexto. Uhum. Eu trabalho no SESC, inclusive, com gestão de projetos de incentivo à leitura, e essa questão da mediação entre o livro, a obra literária e o leitor, assim, essa figura é muito importante. Os professores são os nossos maiores mediadores de leitura. Algumas pessoas que você falaram aí, eu identifiquei, são professores, agradeço muito. Quero, inclusive, agradecer a professores da rede pública, que foram muito importantes para a minha vida. Eu me tornei escritor por conta do trabalho de professores da rede pública. Eu Isso também. É importante, Eu também. assim, vocês, professores... Olha aí, professor, o papel de Vocês, professores, vocês mudam, vocês moldam a trajetória dos seus alunos, a vida dos seus alunos. Tá? Tem uma pergunta aqui que eu acho que vai um pouquinho nisso que você está falando, ela é extensa, eu vou... Mas eu precisava depois acrescentar o que ele falou, mas vamos continuar. Então, vamos lá. Da Viviane Lucas, Sim. ela pega um pouco por aí, olha, via WhatsApp. Por um tempo, a Secretaria Municipal de Educação do Rio orientou que as produções textuais realizadas nas escolas por ocasião das avaliações bimestrais fossem sempre vinculadas à leitura de um livro. Sim. Né? Então, já temos aí a história da leitura obrigatória de novo, né? Sim. O objetivo era incentivar a leitura e a dinamização das salas de leitura, o que foi feito com êxito em geral. No entanto, como professora de língua portuguesa da rede, acredito que existam outras formas de incentivar a leitura. Gostaria que os entrevistados dessem sugestões. Vincular a produção textual à leitura de um livro é estratégia suficiente para incentivar a leitura? Viviane, minha colega, mas fala a Sônia, ela está em dócil, ele fala a Sônia, depois eu falo. Olha, essa questão é uma questão de ordem política pública do próprio município e que é complicado a gente E que falar vai variar de município para município em todo e de o país. gestão para gestão. Ok. Mas o que eu penso que, independente de política pública, independente de gestão, existem estratégias viáveis, execuíveis, que faz com que a criança se apaixone pela literatura, que amplie o seu conhecimento de mundo, que conheça autores e ilustradores. E isso é a contação de história diária, a leitura diária de um livro de literatura, todos os dias. Em uma semana, são 5 histórias. Em um mês, são 20 histórias. Em 5 meses, são 100 histórias. Nenhuma criança que tenha uma experiência de 100 histórias, ela não é, com certeza, a mesma criança, não é uma outra criança que não tem essa experiência. Então, se você quer formar leitor, você medie. Tem que ler. Você conte história. Você abra um livro diariamente. Converse com a sua turma. Depois da chamada, conte uma história. Quer complementar? A gente já está com um tempinho justo. Não, o programa é Deus. ótimo. Você vai permanecer coisa acompanhando pra aí no Face. Bom, respondendo a Viviane, vale dizer, Viviane, foi minha colega de faculdade, de letras, é professora do município e foi professora do meu filho. Foi professora do meu filho. Então, nossa, e além de tudo, ela é contadora de histórias. Sim, ela foi contadora de histórias, enfim, ela tem um histórico muito positivo dentro dessa linha de atuação. Agora, realmente, a questão da narração de histórias é muito importante dentro do ambiente escolar. A questão da leitura poética, a gente não pode deixar de lembrar da questão hoje muito importante, que talvez seja, assim, até como profissional da área que eu venho observando, o movimento mais importante no Brasil, na literatura hoje, é o movimento da poesia falada nos saraus, nas periferias das grandes cidades, até em cidades menores. Então, você tem muito jovem querendo falar poesia, fazendo suas batalhas, os slams, os famosos slams. Isso a garotada faz naturalmente. Então, o professor tem que chegar junto. E assim, eu hoje, como escritor, eu adoro falar com criança e jovem. Eu prefiro falar com criança e jovem do que com adulto, porque eu estou aprendendo mais com a galera mais nova. Então, eu tenho aprendido muito com eles
essa coisa viva, poética, que é justamente deles para a vida. Então tem que ser também deles para a escola. Né? Deles para a escola com o professor. Então relacional, vai né? tudo circulando, está tudo circulando. Olha só, você que acompanha o Hashtag Educa, o tempo já está esgotando, mas os nossos 2 professores vão permanecer com a gente no Facebook. Eles trouxeram os livros, a gente não conseguiu mostrar. Eu mas, só olha, preciso falar de uma coisinha. É porque já Não vai vai dar encerrar, não tempo. vai dar tempo. Mas olha, você que está acompanhando a gente no Facebook, eles vão estar com a gente no Facebook, respondendo as suas questões, trazendo mais conteúdo para a gente, mostrando os livros, falando. Você tire suas dúvidas. Você tem aí o auxílio luxuoso de Sônia Rosa e de Henrique Rodrigues com a gente no Facebook. E você que acompanha, e de Henrique Rodrigues no Facebook. Você que acompanha o Hashtag Educa, até o próximo programa. Obrigada. Continue com a gente no Facebook e no Obrigado. portal. Obrigada. E ó, a gente se vê na próxima, viu? Até lá. Boas histórias a todos.